de hoje eu vou te passar 3 fundos imobiliários que estão muito baratos e descontados no momento. E não é porque eu tô falando que eles estão baratos que é uma recomendação de compra para você. Por quê? Eu estudei os fundos imobiliários, eu encontrei os mais baratos e eles fazem sentido na minha carteira. Não é porque faz sentido na minha carteira que vai fazer sentido na sua carteira. Então isso não é uma recomendação de compra. E por que eu acredito que esses fundos imobiliários são oportunidades e estão baratos nesse momento? Porque a gente está vendo um movimento na taxa Selic. A gente está percebendo que a Selic encerrou o ciclo de alta e agora começou o ciclo de baixa da Selic. Analisando esse cenário futuro, a gente consegue ver quais setores de fundos imobiliários conseguem se beneficiar da baixa da Selic. E com certeza o setor de tijolos se beneficiam muito da baixa da Selic. E tem alguns fundos imobiliários de tijolos que estão num ótimo preço, muito descontado, porque ainda sofrem consequência do que aconteceu lá em 2020, que eu não posso falar, mas que os shoppings fecharam, escritórios fecharam porque as pessoas começaram a trabalhar home office. Então tem muita oportunidade nos fundos imobiliários de tijolo. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, o melhor investimento para você receber renda passiva. Por quê? Porque os fundos imobiliários pagam dividendos mensais. Todos os meses, você investindo em fundos imobiliários, você vai receber dividendos no automático na sua conta, sem você fazer exatamente nada. E o dividendo é a oitava maravilha do mundo. Você ganha ele enquanto você dorme. Você não precisa dedicar tempo, você não precisa dedicar energia. Então, se você quer se aposentar sem depender do INSS, uma ótima alternativa é sim investir em fundos imobiliários. E hoje eu fiz uma lista de 3 fundos imobiliários que eu vou estar passando para você, explicando por que eu acredito que eles estão baratos e por que eu decidi fazer investimentos em algum deles também. Mas mais uma vez, isso não é uma recomendação de compra, galera. Quem fica seguindo diquinha de internet, diquinha de influencer de finanças, como eu aqui no YouTube, vai se dar mal. Eu tô aqui simplesmente com o objetivo educacional, para te ensinar sobre fundos imobiliários, mostrar o que eu olho nos fundos imobiliários e você replicar isso para você. Então, se você quer aprender a investir em fundos imobiliários com responsabilidade e segurança, eu te convido para participar das aulas gratuitas que eu dou toda terça-feira, 8 horas da noite. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você faz seu cadastro, entra no grupo do WhatsApp, que no dia que eu for dar essas aulas gratuitas, eu envio o link para você. E aí sim você vai aprender tudo de forma bem didática, como investir em fundos imobiliários. E também tem o meu treinamento, a comunidade DNA, Dividendos no Automático, que eu ensino tudo sobre investimento, que vai abrir as inscrições somente em janeiro. Eu vou deixar o link de pré-matrícula aqui embaixo também. Agora vamos para o primeiro fundo imobiliário. Eu vou começar com o que tem menos potencial de valorização, lógico, tem um grande potencial de valorização, mas é com menor potencial, e o último vai ser o que tem mais potencial de valorização. Mas lembrando, quanto maior o potencial de valorização, maior o risco daquele fundo imobiliário. Tudo que você for ganhar de dinheiro é de acordo com o risco. É aquela história, quanto maior o risco, maior o retorno. Por isso que eu falo, pessoas que investem em renda fixa nunca vão ficar milionário. Por quê? Porque o risco de renda fixa é muito baixo, ou seja, o seu retorno não vai ser um absurdo. Não vai ser suficiente para você ganhar um dinheiro para mudar a sua vida. Para você mudar de vida, você tem que correr risco. Simples assim. Lógico, um risco controlado, um risco consciente, não ser inconsequente, não ser ganancioso. Isso você não pode ser, mas você tem que correr risco, empreendendo, fazendo renda extra, investindo em ativos mais arriscados. Esse vai ser o único jeito de você realmente ter uma transformação na sua vida e viver uma vida extraordinária. Então, antes de ir pro primeiro fundo imobiliário aqui que eu vou compartilhar minha tela com vocês, eu quero pedir para vocês deixarem o like e se inscrever no canal. Por quê? Quando vocês deixam um like, o YouTube entende que esse vídeo é mais relevante e vai entregar para mais pessoas. E eu tô realmente me dedicando aqui, galera. Eu quero crescer no YouTube, quero que a minha mensagem chegue a mais pessoas. Tô fazendo vídeo todos os dias de segunda a sexta, que sai sempre às 19 horas. Então o seu like, a sua inscrição, ativar as notificações, deixar dúvidas no comentário, isso ajuda demais o canal a crescer e eu consigo ajudar vocês também respondendo as dúvidas que vocês deixarem no comentário. Agora chega de enrolação, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês do site Status Invest, que é um dos sites que eu vou utilizar hoje para te mostrar informações sobre esse fundo imobiliário. Então a gente está aqui, o primeiro fundo imobiliário vai ser o VILG11. Ele é um fundo imobiliário do setor de logística, galera. Então o setor de logística é um setor que já vem se valorizando há bastante tempo, não está tendo tantas oportunidades. Em comparação a outros fundos imobiliários de logística, esse fundo imobiliário ainda está descontado e eu vou te mostrar algumas informações sobre ele. Então, apesar da gente
gente ter tido aquele ocorrido lá em 2020, o setor de logística dentro dos fundos imobiliários foi um setor que se beneficiou e se recuperou muito rápido. Por quê? Logística é aqueles galpões logísticos que a Magazine Luiza, Mercado Livre, Ambev, essas empresas gigantescas usa como centro de distribuição muitas vezes. Lógico que tem outras utilidades, mas uma das principais é centro de distribuição. Como o e-commerce aumentou muito, as pessoas em casa comprando mais pela internet, foi um segmento que teve uma expansão muito rápida. Por quê? As empresas precisavam mais de centro de distribuição. Então aumentou muito o número de galpões logísticos, as empresas pagando mais aluguel por esse tipo de imóvel que era escasso, porque elas queriam perto de regiões bem localizados também para a distribuição ser mais rápida. Hoje em dia, em determinadas cidades, o Mercado Livre entrega no mesmo dia, a Amazon entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. Então eles estão procurando esses galpões bem localizados para conseguir fazer uma entrega muito rápida, melhorando a entrega ao cliente. Então, galpões de logística, eles se desvalorizaram durante o ocorrido de 2020, mas se recuperaram muito mais rápido que um fundo de shopping, por exemplo. Mas ainda existem algumas oportunidades. Eu gosto bastante do VILG11 no momento, porque ele é um dos únicos do setor de logística ainda que está abaixo do valor patrimonial. P sobre VP dele hoje está em 0,97%, ou seja, ele está 3% mais barato do que o valor patrimonial. Então, se você fosse construir todos os imóveis que ele tem do zero, você gastaria 3% a mais do que você comprando ele todo pronto hoje. Então, o que é o valor patrimonial para vocês entenderem um pouco melhor essa métrica aqui? Valor patrimonial é quando você manda a pessoa lá da imobiliária avaliar a sua casa. Ela está falando que a sua casa vale 1 milhão. O valor patrimonial da sua casa é de 1 milhão, mas não necessariamente você precisa vender essa casa a 1 milhão. Você pode tomar a sua decisão de querer vender mais rápido e colocar 800 mil. Você pode vender mais caro porque você não está com pressa de vender e vender 1 milhão e 100. Então, se você estiver vendendo a 800 mil, por exemplo, o PVP da sua casa vai ser 0,80. Por quê? Você está vendendo 20% abaixo de 1 milhão, que é o valor patrimonial dela. Então, tem um potencial de valorização de 20% para a pessoa que comprar, porque ela comprou 20% mais barato, ou seja, PVP de 0,80. Se tivesse vendido por 1 milhão e 100, o PVP seria 1,10, porque a pessoa pagou 10% a mais do que aquela casa vale. Então é a mesma métrica para os fundos imobiliários. Sempre que você vê aqui 0,97, 0,90, ele está abaixo do valor patrimonial, está descontado, pode ser uma oportunidade, mas a gente tem que entender o porquê está abaixo do valor patrimonial, para a gente não cair numa furada, porque às vezes está barato, mas tem um motivo para estar barato, e a gente precisa entender esse motivo para saber se está valendo a pena. Então aqui, o último rendimento dele foi de 0,72 centavos, então todos os meses, você investindo R$113, ele está pagando 0,72 por cota, um rendimento dividend yield ali baixo relativamente, de 0,66%, pode ser um dos motivos que não está tão valorizado o fundo, porque o dividendo dele está bem baixo, mas a gente vê uma coisa boa aqui, em relação a 2021, que é o laranjinha, a gente está aumentando os dividendos. Então, em 2021, o dividendo foi menor que está sendo em 2022, que a média está de 70 centavos aqui por cota. Então, é uma melhora, já mostra isso. Provavelmente em 2021, o PVP dele estava mais barato ainda. Aqui mostra todos os últimos rendimentos. A gente consegue ver que de 0,64 no 30/9 de 2021 passou para 72 centavos agora. Então, teve uma melhora, o que é muito bom. Não é um fundo imobiliário que está piorando. Aqui embaixo, a gente vai conseguir ver algumas informações sobre também os imóveis dos fundos imobiliários. Tem muita informação legal nesse site aqui, e aqui a gente vai conseguir ver, vou até mudar a minha tela, vou colocar aqui para cima para não atrapalhar, todos os imóveis do fundo. Então aqui, ó, Parque Logístico Pernambuco, Galpão Caixas Parque, Aliança Parque, então todos os imóveis do fundo vai ter aqui. E aqui a gente consegue ver a distribuição dele por estado. Eu gosto bastante dessa distribuição, porque ele tem imóveis em diversos estados diferentes, ou seja, o risco é muito menor. Quanto maior a diversificação, menor é o seu risco. Vencimento do contrato, ó, tem vencimento bem longo, a maioria desses contratos desses imóveis. 36 meses, 41% vai vencer daqui 36 meses, e uma fatia muito pequena de 3 a 6 meses. Então tá bom os contratos desse fundo imobiliário, e todos os contratos são reajustados ou IPCA ou IGPM, o que significa que a gente sempre vai estar ganhando acima da inflação, né? Os contratos são reajustados acima da inflação. Então acredito sim que é uma oportunidade. A gente consegue ver a vacância aqui, que é a quantidade de imóveis que está vazio de determinado imóvel desse fundo imobiliário. Então a gente vê aqui na primeira página que está tudo zero aqui nessa segunda página, tudo zero na terceira página e tudo zero na
quarta página. Então é um fundo imobiliário que não tem vacância, todos os imóveis dele estão alugados e o índice de inadimplência tá zero também. Então é um ótimo fundo imobiliário, ele tá descontado. Durante o ocorrido de 2020 ele sofreu bastante, ele tá um pouco atrás dos outros para se recuperar, mas é uma baita oportunidade, é um dos poucos fundos imobiliários do setor de logística que está descontado. Agora eu vou compartilhar minha tela com você do segundo fundo imobiliário aqui, e esse segundo fundo imobiliário vai ser do setor de shopping. Então eu peguei um do setor de logístico, agora vai ser do setor de shopping e o último um segredinho, mas vocês percebem que todos é do segmento de tijolo, porque é onde está as oportunidades. Mas agora com essa baixa da taxa Selic, não baixou ainda, mas a gente já consegue precificar essa baixa, tá aparecendo oportunidades até mesmo no papel. Se vocês quiserem eu posso fazer outro vídeo sobre fundos imobiliários de papel, deixa aqui no comentário. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês do segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é o HSML11, é um fundo imobiliário do setor de shopping que custa aproximadamente R$ 93 hoje em dia e sempre está distribuindo um dividendo médio de 7,55%. Igual eu falei, fundos de tijolo tendem a pagar dividendos menores do que o de papel, mas tem como aumentar esse dividendo e a gente vai ver o porquê. Esse fundo imobiliário está descontado também, o valor patrimonial dele está abaixo de 1, ou seja, ele está com 5% de valorização para chegar no preço certo dele. Mas fundos de tijolo, normalmente de shoppings, logística, negocia acima do valor patrimonial. Por quê? Você já está comprando ele pronto, você pode pagar acima do valor patrimonial. Então ele estando abaixo é uma baita oportunidade. Já se recuperou bastante depois do que ocorrido em 2020, mas tem um potencial gigante ainda de valorização. Então a gente vê que está abaixo do valor patrimonial ainda. O rendimento por cota, então a cada R$ 98 que você investir, você está recebendo em média 73 centavos de dividendo. É um bom fundo imobiliário que também os dividendos vêm crescendo muito de 2021 para cá, porque 2021 ainda tinha shopping fechado, tudo isso, e agora que os shoppings estão se recuperando, conseguindo voltar ao aluguel pré-2020 lá que aconteceu aquelas coisas, e agora os aluguéis já estão voltando ao normal, já estão subindo, os shoppings já estão tendo uma lotação legal, então o índice de vacância está diminuindo também. Aqui embaixo a gente vai ver todos os shoppings que participam desse fundo imobiliário. Então a gente tem o Super Shopping Osasco, Shopping Paralela, Shopping Granja Viana, Shopping Via Verde, Shopping Pátio Maceió, Shopping Metrô Tucuruvi. Deixa aqui embaixo se você já foi em algum desses shoppings. Temos shoppings em 1, 2, 3, 4 estados diferentes do Brasil, com contratos longos também, a maioria deles, cerca de 40% com contratos acima de 36 meses e uma pequena parte aqui em contratos de menos de 6 meses, 9 meses ali. Então isso é muito bom, porque o fundo não vai passar por nenhuma mudança muito rápida. Todos os indexadores, INPC, IPCA e GPM, né? Isso é como vai atualizar os aluguéis desses shoppings. Então é bem diversificado por estado, que é muito bom. Contratos longos e vários indexadores ali de contrato também para ajudar a gente. Deixa eu baixar minha tela aqui para você conseguir ver os indexadores. Eu gosto bastante de fundos imobiliários de shopping. A gente passou pela maior prova agora. Se os shoppings não fechou em 2020, nunca mais fecha. A gente consegue ver a vacância deles aqui embaixo, ó. Tem vacância de 4%, o Shopping Tucuruvi tá com uma vacância de 9%, Super Shopping Osasco 5%, Paralela 3%, Shopping Granja Viana 8%. Então a gente vê que os shoppings ainda têm espaço para crescer. Se eles têm espaço para crescer é porque tem potencial de valorização. Muito difícil piorar os shoppings a partir de agora. A tendência é só melhorar. Então quando a gente compra quando tá ruim, a tendência é melhorar, só que tem que analisar se é um bom fundo imobiliário, se está crescendo, se tem uma boa gestora, e esse eu gosto bastante, eu acredito na gestora, tudo isso. Então se está ruinzinho agora, tem potencial de melhora ali com a retomada da economia nesse setor, então tem um potencial de valorização. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês do terceiro, que eu acredito mais que tem um potencial gigante de valorização. A terceira opção é o fundo imobiliário RBRP11, é um fundo imobiliário que eu venho falando bastante dele, porque o risco dele é muito maior. Só que o retorno que ele pode dar para os acionistas é muito grande também. Aquele negócio que eu sempre falo, quanto maior o risco, maior o retorno. Ele tem um imóvel que está completamente vazio, que ele fez a compra durante lá a época de 2020, 2021, que era época difícil. Ele pensou que ia comprar esse imóvel com um belo desconto e alugar rapidamente, mas não foi isso que aconteceu e a gente pode ver o resultado aqui. Então, hoje em dia, o fundo imobiliário está valendo R$60. Se a gente ver a cotação aqui dos últimos 5 anos, ele
ele chegou ali a valer mais de R$105, já teve em pior situação valendo R$51 e agora já está na casa dos 61, R$60 ali constantemente. O dividend yield dele está na casa de 9%, o que é bom pensando no cenário do fundo imobiliário. Por quê? Ele já foi negociado lá em cima. Como ele desvalorizou muito, o dividend yield dele subiu, porque o dividend yield é o valor relacionado à cota dele. Como o valor da cota atual dele está muito baixo, o dividend yield acaba subindo também. A gente tem que prestar atenção nisso. O valor patrimonial dele está de 72%, ou seja, esse fundo imobiliário tem um potencial de valorização, se ele chegar no valor patrimonial dele correto, de 28%. É uma valorização gigantesca quando se trata de fundo imobiliário. A gente consegue ver aqui que os últimos rendimentos foram de 45 centavos por cota. Aqui o dividendo de 2021 foi ali alguns meses maiores do que o de 2022, alguns meses de 2022 foi maior. Eu acredito que esse fundo imobiliário está atrasado. Por quê? Todos os outros fundos imobiliários, a gente que viu que 2021 foi bem pior. Esse ainda está muito igual 2021 e 2022. Então eu acredito que em 2023 vai acontecer com esse fundo imobiliário o que aconteceu com os outros já em 2022, os dividendos subirem. Então eu estou bastante confiante, mas é aquele negócio, existe o risco. Aqui embaixo a gente vai ver os imóveis dele e eu vou te mostrar os que estão vazios. Então o que está vazio é esse imóvel que chama aqui Edifício River One. Só que aqui eu percebi que não há informações. As informações não estão atualizadas desse fundo imobiliário, todas estão zeradas. Então aqui a gente consegue ver os imóveis, mas não tem informação sobre vacância, vencimentos de contrato, indexador de contrato, só onde que é os imóveis, São Paulo e Rio de Janeiro e a quantidade. Quando for assim, o que a gente faz? A gente encontra as informações no site de RI do fundo imobiliário. Toda ação e fundo imobiliário tem um site de relações com o investidor. Só digitar no Google o nome do fundo imobiliário e RI do lado que vai aparecer no primeiro site. Eu já entrei no relatório de investimento desse fundo imobiliário e aqui tem todas as informações. Então ele está com 8% de vacância, sem contar aqui, não considerando o River One devido à renda mínima garantida. Então ele está com 8% de vacância e mais um imóvel completamente vazio. Se ele conseguir locar esses 8% ou 4% desses 8%, mais o River One, esse fundo imobiliário vai ter um pulo muito alto, mas isso não é certeza que vai acontecer. Eu acredito que vai, mas não tem nada que possa garantir. Então é um fundo imobiliário mais arriscado, mas que tem um potencial de valorização muito alto e que eu, Giovanni, acredito muito que está a um bom preço. Então esse foi o terceiro fundo imobiliário e se ficou alguma dúvida durante esse vídeo, deixa nos comentários sua dúvida que eu vou te ajudar. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!